Isso. E sobre o que é? Eu não trouxe papel, professor. Aquela colega que está com o programa, por favor, pode ler o tema desse aula? Eu acho que é Ela está ali, ela faz. os direitos, o surgimento dos direitos modernos. Direitos humanos na modernidade. Isso. Assim. Jefferson e a independência americana e a Revolução Francesa com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Isso, só para dizer, a próxima vez vamos sair, seja dos mitos, seja desse embate religioso histórico, mas falarei um pouquinho, 5 minutos da Idade Média, ver como essas duas figuras cresceram, o homem à imagem de Deus, o homem natural. E que finalmente a Idade Moderna abandonou todo esse esquema, entrou por outro, que é o dos políticos, dos literatos daquele tempo, e sobretudo as revoluções americana e francesa, a partir de direitos nomeados. E eu tomei aqui no começo para a introdução. Os direitos, então, são a vida, a liberdade e a felicidade. Ou então, liberdade, igualdade e fraternidade. Esses são os direitos fundamentais modernos, que depois se alargam ao infinito ao longo dos tempos, como a cidade da próxima vez. Então, a próxima vez será mais a modernidade e estaremos mais perto de nós, porque nós vivemos essas coisas. Nós somos continuadores, especialmente da modernidade. Então, estamos abertos a algum debate, algum comentário, alguma pergunta dirigida ao professor? Pois não? Eu tinha a impressão que o cristianismo é fruto do estoicismo, ou se foi isso, se é um embate mesmo, e na verdade o cristianismo é fruto de outra coisa. O pensamento do cristianismo. não entendi bem. Ele perguntou se o cristianismo, ele ficou na dúvida se o cristianismo seria fruto do estoicismo, não é isso? Ou se realmente há um embate, uma contradição entre Na verdade é outra coisa, mas procurou algumas coisas. Mas é o quê? a relação está perguntando se o cristianismo é um fruto, é uma consequência, né? Se ela abrange o estoicismo. Do suicídio? Isso. O cristianismo quer ser uma religião, e como eu disse aqui, pelos teólogos, foi sobrenaturalizada demais, passou mensagem. Mas o tema natureza, digamos que na colocação de hoje é dos históricos, e a colocação religiosa não são diferentes de jeito nenhum. Então a diferença é mínima, quase zero. Só que dentro da visão religiosa e na bíblica também existem certos elementos que transcendem a capacidade filosófica. Por exemplo, a garantia da vida eterna. Cristo garantiu a vida eterna. Isso foi um Deus, só um Deus que pode garantir isso, ou então é um charlatão. E os que creem na visão bíblica apostaram nessa ideia da vida eterna. Não dá? A ideia da ressurreição, no texto que a doutora Sara leu, não foi porque não precisava ler no completo, claro, mas Paulo explica tudo em linguagem histórica, esse Deus desconhecido. Mas ele fez esse exórdio, por assim dizer, para chegar à ideia de Cristo, porque ele diz, logo adiante da leitura que ela fez, o mesmo Paulo termina assim, que no final dos tempos o mundo será julgado. Nada do mal, isso é histórico. Mas ele é julgado, será julgado por um juiz muito credenciado.
tão credenciado, Deus tão credenciado, que ele o ressuscitou dos mortos. Nesse instante, os históricos chega agora. Suspendem o discurso, porque outra vez nós somos ouvidos de novo. Porque ele falava da ressurreição, e na visão histórica não existe a ressurreição, existe o retorno. São Paulo saiu de lá furioso, nunca mais falou em termos filosóficos, aliás, falou mal o tempo inteiro da filosofia. Se o senhor me permite uma palavrinha, eu acho assim, só para situar, na época do nascimento do cristianismo como religião, a filosofia, uma das filosofias mais importantes de estudar era o estoicismo. Então aquilo fazia parte da cultura. Então a igreja que se apossou das ideias estoicas para justificar os seus dogmas. Aí o que se diz é assim, né, que a igreja platonizou, o Agostinho batizou Platão. A gente costuma usar esse termo, né? Da mesma forma que lá no final da Idade Média Tomás vai fazer com Aristóteles. Mas tem coisas do estoicismo que permaneceram na religião cristã, outras não. Alguns elementos assim, eu acho, por questões culturais. Mas algum? Isso é importante. Porque quando você fala de lei da natureza, as religiões todas, não é só o cristianismo, não, existe um fundo legal para a vida, para o mundo, existe sim um destino. Bom, pode ser as religiões se diferenciam uma da outra e a filosofia também, mas esse fundo de reflexão permanece em ambos. Então a diferença não é enorme. O que mais? A doutora Sara, que está dirigindo o seu curso, você vai me obrigar a deixar um espaço de 15 minutos para as pessoas discutirem. E hoje eu era tanta coisa que tomei tudo. Mas alguém quer fazer um comentário, por favor? Depois de toda essa abordagem que eu tenho do estoicismo, eu queria saber por que as pessoas entendem majoritariamente você aquela pessoa que fica serena, tem a felicidade. A Igreja Católica também platonizou essa ideia de ser filho. Deixa eu repetir. Ele está falando, o estoicismo, valorizando a ataraxia, ele ficou mais conhecido pelo fato, por essa característica das pessoas não se afetarem, né, com as vicissitudes, vamos dizer assim. Né? A ataraxia. Sim. E em que ponto, de alguma maneira, a igreja também batizou esse pensamento histórico? Sim, mas não batizou para essa vida. Para o cristianismo, o mundo, a história, é o lugar da batalha, da vida, do Deus revelado. A ataraxia existe assim, mas no momento da eternidade. Nós vamos para a ataraxia, ou seja, para a vida eterna, vida sem fim, e será uma vida feliz. Como é que eu sei? A não ser por fé. Mas os históricos chegam à ataraxia, ou seja, à felicidade, ao bem-estar, aqui, a vida que eu levo, como eu disse na palavrinha que eu li. Então, outra vez, para o cristianismo, é que a ataraxia, para a qual vamos sim, será uma vida outra, em outro tempo, que chamamos de eternidade. O histórico não pensa em eternidade nenhuma, pensa na vida aqui e agora. Manda alguém? Se existe a possibilidade, se isso existe, de você se considerar um cristão pré-Santo Agostinho, sem toda essa sobrenaturalização, ou se você é um cristão, você tem que acreditar em Santo Agostinho. O quê? Ele fala alto pertinho do professor. Repete para mim, por favor. Se é possível você se considerar um cristão pré-Santo Agostinho, se existe essa coisa de eu sou pré-Santo Agostinho ou pós-Santo Agostinho.
se existiria uma possibilidade de um cristianismo que não sobrenaturalizasse talvez o São Francisco seja exemplo. Sim, o São Francisco é um ótimo exemplo. Tomás de Aquino tentou fazer, mas Tomás de Aquino era cristão também, tanto quanto Agostinho. Ele acreditava que Deus criou o céu e a terra, então tinha um elemento em que o estoico não pode entrar, a criação das coisas não nada. Então, sempre teve esse esforço da aproximação, mas nunca se identificou. Mais alguém? Eu gostaria de fazer um comentário só. O professor citou o Hans Jonas, né, que é um filósofo contemporâneo, que eu estudo já desde 2010, 2011. E assim, o Hans Jonas fala uma coisa muito interessante, que o estoicismo, a ética estoica, é a única ética antes do século XX que ultrapassa a intersubjetividade, que inclui os elementos da natureza, né, inclui até os deuses, né? Então é que ela ultrapassa, né, os seres humanos, essa filosofia que busca uma arte da convivência humana, né? Então, assim, o Hans Jonas, a época dos estoicos, a tecnologia era a técnica pré-moderna, né? Muito diferente da técnica associada à ciência e ao capitalismo na sociedade de consumo que a gente vive hoje, né? E que rege essa sociedade, né? Então, a ética que o Jonas propõe, ela lembra muito a ética estoica por ser essa ética universal. Só que na época dos estoicos não tinha